Até onde vai o orgulho de um rei quando sua consciência é confrontada? Hoje, o banquete não termina em risos, mas em silêncio mortal. Em meio às paisagens áridas e desoladas da antiga Jordânia, erguia-se a fortaleza de Maqueronte, uma estrutura imponente e sombria, talhada em rocha, que parecia desafiar a própria eternidade. Suas muralhas robustas, que se projetavam sobre o abismo do Mar Morto, não eram apenas um símbolo de poder real, mas também uma prisão inexpugnável, um lugar onde a esperança se desvanecia tão rapidamente quanto a luz do sol nas profundezas de seus calabouços. A arquitetura grandiosa, com seus arcos e pátios internos, exalava uma atmosfera opressora, um presságio silencioso dos dramas que ali se desenrolariam. No coração desta fortaleza vivia Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e Pérea, um homem dividido entre o desejo de manter seu trono e a sombra de uma moralidade que ele próprio havia maculado. Herodes era um governante astuto, mas também um ser humano falho, cujas decisões eram frequentemente ditadas pela paixão e pelo medo. Ao seu lado, ou melhor, ditando muitos de seus passos, estava Herodias, sua esposa. Ambiciosa, implacável e de uma beleza gélida, Herodias era a personificação da manipulação, uma força silenciosa que tecia intrigas e movia peões no tabuleiro político e pessoal de Herodes. O conflito inicial, que lançaria a sombra sobre o reino e os corações dos envolvidos, começou com a chegada de João Batista. Um profeta de voz ressonante e olhar penetrante, João não se calava diante da injustiça. Sua mensagem de arrependimento e batismo ecoava pelos vales e colinas, alcançando até mesmo os ouvidos da realeza. Mas o que realmente inflamou a ira da corte foi sua ousadia em desafiar publicamente a união ilícita de Herodes e Herodias. Herodes havia se casado com a esposa de seu irmão Filipe, um ato considerado incesto e uma afronta direta às leis judaicas. João Batista, com sua integridade inabalável, não hesitou em denunciar essa transgressão, tornando-se uma voz inconveniente, um espinho na carne dos poderosos. A tensão crescia a cada sermão de João. Herodes, por um lado, sentia um estranho fascínio e até um certo respeito pela integridade do profeta. Havia algo na voz de João que o incomodava, que o fazia questionar suas próprias escolhas, mas também o aterrorizava. Ele sabia que as palavras de João carregavam peso, que elas podiam inflamar o povo e desestabilizar seu reinado. Por outro lado, o ódio de Herodias era implacável. Para ela, João Batista não era um profeta, mas um estorvo, uma ameaça à sua posição e à sua ilegítima ascensão ao poder. Ela via em João o homem que ousava expor suas transgressões, que ameaçava a legitimidade de seu casamento e, consequentemente, sua própria vida de luxo e influência. A pressão de Herodias, somada ao medo de uma revolta popular instigada pelos seguidores de João, levou Herodes a uma decisão fatídica. João Batista foi preso. As portas de Maqueronte se fecharam sobre o profeta, transformando o imponente palácio em um palco de confronto moral, onde a verdade e a falsidade, a integridade e a corrupção se chocariam de forma irreversível. A voz que ecoava no deserto agora estava silenciada pelas grossas paredes da prisão, mas seu impacto estava apenas começando a se manifestar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A prisão de João Batista, contudo, não silenciou o conflito. Apenas o transferiu para os corredores sombrios do coração de Herodes e para a mente febril de Herodias. O adultério que unia Herodes e Herodias era mais do que um pecado pessoal. Era uma afronta pública, um desafio direto à lei mosaica e à moralidade aceita. João Batista, com sua voz profética, não estava apenas criticando um rei. Ele estava defendendo a santidade de uma instituição fundamental para o povo judeu: o casamento. Sua denúncia pública, embora inconveniente,
Era um ato de coragem e fidelidade à sua missão. Herodes, por sua vez, vivia um tormento silencioso. Ele não era um homem sem consciência, e a integridade de João Batista o havia tocado profundamente. Havia momentos em que Herodes o ouvia com prazer, talvez até com um desejo secreto de redenção, de se libertar das amarras de sua própria paixão e da influência corrosiva de Herodias. Ele sabia que as palavras de João eram verdadeiras, que o profeta era um homem justo e santo. Esse respeito, misturado ao medo da reação popular, caso ele executasse João, o impedia de ceder completamente aos desejos vingativos de sua esposa. A influência profética de João era um poder que Herodes, apesar de tetrarca, não podia ignorar. Mas Herodias era uma força da natureza, uma mulher consumida pela obsessão de silenciar a voz que ameaçava sua felicidade ilícita e sua posição social. Para ela, João Batista era a pedra no sapato, o impedimento à sua plena aceitação na corte e à sua legitimidade como esposa do governante. Ela não conseguia suportar a ideia de que o profeta continuasse a existir, mesmo na prisão, pois sua mera presença era um lembrete constante de sua transgressão. Seu ódio era frio, calculado e implacável, e ela buscava incessantemente uma oportunidade para se livrar dele. O contexto político só agravava a situação. A dinastia herodiana era conhecida por suas intrigas, alianças instáveis e uma constante necessidade de equilibrar as expectativas de Roma com as sensibilidades religiosas do povo judeu. A figura de João Batista, um líder religioso com grande apelo popular, representava não apenas um problema moral, mas também um risco político significativo. Herodes temia represálias do povo se João fosse prejudicado, e essa hesitação era um obstáculo para os planos de Herodias. Assim, o palácio de Maqueronte tornou-se o palco de um conflito interno para Herodes, entre a razão que o impelia a proteger João e a paixão que o ligava a Herodias, entre o respeito pelo profeta e o desejo de agradar sua esposa. A tensão era palpável, uma espera silenciosa por uma resolução que pairava no ar, com João Batista, paradoxalmente, o prisioneiro mais livre de todos, servindo como o epicentro dessa disputa de poder e moralidade. A resolução, quando veio, foi tão súbita quanto brutal. O aniversário de Herodes Antipas se aproximava, e com ele a promessa de um banquete suntuoso. O salão principal do palácio de Maqueronte estava decorado com opulência, tecidos finos pendurados nas paredes, mesas repletas de iguarias exóticas e vinho que fluía livremente. Convidados de todas as partes, nobres, oficiais militares e os principais homens da Galileia, reuniam-se para celebrar o tetrarca. O ar estava pesado com a mistura de perfumes, incenso e a risada forçada dos convidados, um véu de decadência cobrindo a atmosfera de tensões não ditas. Em meio à euforia e ao barulho da festa, uma figura jovem e esguia surgiu. Era Salomé, a filha de Herodias, cuja beleza e graça eram inegáveis. Com movimentos fluidos e sedutores, ela começou a dançar diante dos convidados, cativando a atenção de todos, especialmente a de Herodes. O vinho e a admiração ofuscaram o julgamento do tetrarca, e ele foi completamente arrebatado pela performance de Salomé. A dança, cheia de insinuações e destreza, parecia prometer tudo e nada ao mesmo tempo. Quando a dança terminou, um silêncio expectante tomou conta do salão. Herodes, sob o efeito do álcool e da emoção do momento, sentiu-se compelido a fazer uma declaração grandiosa. Com a voz embargada pela paixão e pelo desejo de impressionar, ele pronunciou um juramento impensado, um voto público que selaria o destino de um homem santo. Pedir-me o que quiseres, e eu te darei. Juro-te por tudo que me pertence, até a metade do meu reino. As palavras, uma promessa solene e refletida, ecoaram pelo salão,
prendendo Herodes em sua própria armadilha. Salomé, com a inocência calculada de sua juventude, afastou-se para consultar sua mãe. Herodias, que observava a cena com um sorriso gélido de triunfo, viu ali a oportunidade que tanto aguardava. Sem hesitação, sussurrou em seu ouvido o pedido macabro. Salomé retornou ao salão, sua voz suave mas firme, quebrando o silêncio expectante. Quero que, agora mesmo, me des num prato a cabeça de João Batista. Um choque percorreu os convidados. O ar gelou. A risada forçada cessou, substituída por um silêncio denso e aterrorizante. O sorriso no rosto de Herodes desvaneceu-se, dando lugar a um desespero crescente. Ele estava preso. Sua promessa pública, feita diante de todos, o amarrava a um ato hediondo que ele, em seus momentos de lucidez, havia tentado evitar. O vinho e a luxúria haviam cobrado um preço terrível. A cabeça do profeta, o homem que ele respeitava e temia, tornou-se o prato principal de um banquete de sangue. O silêncio que se abateu sobre o salão era mais pesado que o próprio ar, um presságio gélido que penetrava a alma de cada convidado. Herodes, outrora eufórico, sentiu o sangue gelar nas veias. O horror da situação o atingiu com força brutal. Ele havia prometido em sua arrogância embriagada, e agora não havia como voltar atrás sem perder a face diante de sua corte e de seus aliados. O dilema era excruciante: quebrar sua palavra e enfrentar a humilhação pública, ou cometer um assassinato que ele, em seu íntimo, sabia ser injusto. A honra do rei estava em jogo, mas a custo de uma vida inocente. Seus olhos vagaram pela multidão, buscando uma saída, um conselho, mas encontrou apenas faces pálidas e olhares desviados. Ninguém ousaria desafiar uma promessa real, especialmente uma feita sob juramento. Com um aceno de cabeça resignado, carregado de um pesar que ele tentou disfarçar, Herodes deu a ordem. A transição do luxo ostensivo e da alegria forçada do banquete para o lúgubre silêncio do calabouço de Maqueronte foi abrupta e desoladora. O mensageiro da morte, um carrasco de semblante impassível e músculos robustos, desceu as escadas de pedra fria, o som de seus passos ecoando no corredor úmido e escuro. A tocha em sua mão lançava sombras dançantes nas paredes, revelando a crueza do ambiente. João Batista encontrava-se em sua cela, uma pequena fresta na rocha que mal filtrava a luz do dia. Ele não estava agitado, nem desesperado. Uma serenidade inabalável envolvia sua figura. Uma paz que só pode ser encontrada na fé inquestionável e na convicção de uma vida vivida em retidão. Ele sabia o que o aguardava. As notícias do banquete e do juramento impensado de Herodes já haviam chegado aos ouvidos dos prisioneiros, como sussurros frios carregados pelo vento. João Batista, o profeta que não temia reis nem multidões, encarou seu destino com a mesma coragem com que havia pregado no deserto. Sua missão estava cumprida. O carrasco adentrou a cela. Não houve palavras, nem súplicas. Apenas um olhar entre o condenado e o executor. Um breve instante de reconhecimento da inevitabilidade. O ato brutal foi rápido, desprovido de qualquer cerimônia, mas carregado de uma injustiça que ressoaria através dos séculos. O silêncio voltou a reinar no calabouço, agora ainda mais pesado, testemunha de um crime perpetrado pelo medo e pela manipulação. A cabeça de João Batista, em um prato, foi levada de volta ao salão do banquete. O espetáculo macabro chocou até mesmo os convidados mais endurecidos. O burburinho cessou por completo. Muitos desviaram o olhar, enjoados, enquanto Herodes, ao ver o resultado de sua promessa, sentiu um remorso avassalador e eterno tomar conta de si. A vitória de Herodias era amarga, pois o banquete, que deveria ser uma celebração de seu poder, transformou-se em um velório, uma cena de horror que jamais seria esquecida.
O ambiente festivo desintegrou-se, substituído por um silêncio carregado de culpa, medo e a consciência de que um homem justo havia sido sacrificado em um altar de vaidade e paixão ilícita. O destino não tardaria a cobrar seu preço. Herodes Antipas e Herodias, os arquitetos dessa tragédia, encontrariam um fim ignominioso. O tetrarca, despojado de seu poder e banido para o exílio por Roma, terminaria seus dias na Gália, longe da pompa e da glória de seu palácio, atormentado pelas memórias de sua covardia. Herodias, que optou por acompanhá-lo, compartilhou de sua desgraça, ambos marcados pela mancha indelével do sangue de João Batista. Esta história, o banquete de sangue de Maqueronte, é mais do que um relato de intriga e morte. É uma lição moral que ecoa através do tempo. O silêncio forçado da verdade gera um grito eterno na consciência. A integridade de João Batista, sua coragem em defender a verdade mesmo diante do poder absoluto, tornou-se um farol de resistência. Sua memória transcendeu sua morte, transformando-o em um símbolo de todos aqueles que ousam desafiar a injustiça, enquanto Herodes e Herodias servem como uma advertência sombria sobre as consequências da manipulação, da covardia e do preço terrível que se paga quando se permite que a paixão e o orgulho obscureçam a moral. A história de Maqueronte nos lembra da atemporalidade da honestidade e da justiça, e do legado eterno daqueles que as defendem.